Diz para ela: não me tira o foco, porque hoje eu vim determinado a sair com o meu milagre. Fala: se você não está na mesma fiação que a minha, diga aí, já sai de perto de mim. Coisa linda, Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes, por um momento de distração, a gente perde o que Deus tem para fazer na nossa vida. Então que nessa noite nós possamos estarmos com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E você que está comigo, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia, você que trouxe, no Apocalipse, capítulo 3. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela para o alto e fala: glória a Deus. Pouca gente com a Bíblia, hein? Agora que esse negócio de celular, a Bíblia vai só ficando de lado. Mas quem está com o celular, com a Bíblia aí, dá um glória a Deus. Olha aí. Que bênção. Gente, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Antes disso, eu quero agradecer o Daniel. Deus abençoe a sua vida, por estar conosco aqui nessa noite. Nós temos um carinho especial por você. E essa casa é sua, você sabe disso. Amém? Quero agradecer também a banda, né, que quebrou tudo aqui hoje, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida dessa banda abençoada. Eu creio que está chegando um novo tempo sobre esta igreja. Um tempo que nós não vamos ter só uma banda, mas nós vamos ter algumas bandas. Sabe por quê? Porque não é sobre o que nós vemos hoje, mas é sobre o que Deus tem preparado para nós amanhã. Então Deus vai fazer coisa grande. Escuta o que eu estou falando. Quando nós estávamos no quintal, nós sempre falávamos assim: nós vamos para uma igreja. Algumas pessoas até davam risada da gente. E a gente era até chamado de pastorzinho de fundo de quintal, porque era no fundo do quintal, literalmente, o culto. Só que nós não demos ouvido para aquilo que as pessoas falavam, mas nós estávamos firmados no propósito de Deus sobre as nossas vidas, na promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava dizendo para o meu esposo ontem, eu disse assim para ele: o diabo já tentou tantas vezes separar a gente, mas foram tantas vezes calúnia, acusação, tanta situação, que não era para nós estarmos juntos hoje. Mas o porquê? Porque o diabo já sabia onde o Senhor iria nos colocar. E ele continua, porque ele sabe onde o Senhor ainda vai nos colocar. E é isso que o diabo tenta lutar sobre o teu casamento, sobre a tua família. Porque ele sabe o que Deus tem para fazer na tua casa, no teu casamento, com a tua família. É coisa grande, querido. E Deus, ele vai fazer, porque é promessa do Senhor sobre a tua vida. É claro que às vezes nós queremos fazer o que a gente quer e não o que Deus quer. Todas as vezes que nós saímos da rota, nós vamos ter consequências no meio do caminho. Mas se nós somente ouvirmos e obedecer, nós iremos então receber tudo que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha só, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 7, vai nos dizer assim: e o anjo da igreja que estava em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quem estava dizendo a igreja em Filadélfia não era qualquer um. Era alguém que era santo e que era verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Só até aqui. Deus havia dado uma revelação por intermédio de João para passar para a igreja de Filadélfia, uma carta para ele escrever para a igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja improvável. Ela era aquela igreja que aos olhos de tudo e de todos não iria ter sucesso. Era uma igreja que ninguém dava nada. Só que Deus, Ele é assim. Ele não vê como nós vemos. Nós temos o hábito de olhar para o irmão e simplesmente porque está com uma gravata e com um terno, a gente já logo acha que é um santo homem de Deus. Quando a gente olha para uma irmã que está com uma saia longa até os pés e um coque no cabelo, a gente já logo diz: ali vem a mulher do coque, a mulher da revelação. Ali vem uma serva do Senhor que é temente. Por quê? Porque nós olhamos e julgamos pela aparência. E muitas vezes, alguém que está simples, nós olhamos e até desconfiamos. Mas Deus, Ele é aquele que Ele usa o improvável. Sabe por quê? Porque de nada adianta andar engomado, de nada adianta andar com uma saia no pé e não ter santificação com o altar. E muitas vezes as pessoas têm olhado para alguns de vocês assim, e têm julgado pela tua aparência, e têm julgado pelo teu jeito de falar, e tem julgado pelo teu jeito de se comportar, e no simples julgamento até diz que você não vai ser ninguém, e que você não vai conseguir chegar a lugar algum. Mas Deus, olhando para tudo isso, Deus então olha e diz: é esse daí que eu quero, é essa daí que eu escolhi. Se nós pararmos para pensar hoje, a maioria, a grande maioria das pessoas que vêm para Cristo, que faz a obra, que prega, que está ali, não foi alguém que cresceu no berço evangélico. Geralmente, se você for parar para ouvir a história, o testemunho, vai ser de alguém que teve uma vida difícil, vai ser de alguém que teve uma vida de cárcere, vai ser alguém que teve uma vida de abandono. E por que Deus faz isso? Porque Deus é especialista em quebrar protocolo na minha e na sua vida. Deus, Ele sempre vai vir na minha e na sua contramão. Você já reparou, nós fazemos planos, daqui a pouco o plano muda, e nós não entendemos o porquê que o plano mudou. É porque é a vontade de Deus que tem que permanecer sobre a minha e sobre a sua vida. Porque se nós fizermos planos e acontecer conforme nós planejamos, o que vai acontecer? O ar de superioridade. Aconteceu porque eu planejei, aconteceu porque eu desenhei. E nós precisamos entender que tudo acontece porque Deus projetou, planejou e desenhou para mim e para você. E naquele momento, glória a Deus, Deus então passa a revelação para João. Ele escreve uma carta para a igreja de Filadélfia, onde ninguém dava nada para aquela igreja.
uma igreja rejeitada, uma igreja abandonada, uma igreja que não tinha aos olhos humanos como ser uma igreja top, um povo abençoado, o povo que ia arrebentar. Mas Deus, quando Ele passa a revelação, e João começa a escrever a carta, aleluia, e ele passa aquela carta dizendo: aquele, olha só que forte isso, é aquele que não mente, é aquele que é santo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas vão tentar degrenir a minha e a tua imagem. Tem pessoas que elas vão tentar de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque quer apagar a luz que tem em mim, tem em você. Qual que é a forma de apagar essa luz que está em mim e está em você? É se levantando e falando de mim, de você. E é por isso que o justo não se justifica. Sabe por quê? Porque quando há um levante para falar de mim e de você, do outro lado, Deus envia um exército de anjo. E Deus disse assim: ó, filho, não manda recado no WhatsApp, ó, não posta indireta no Facebook, ó, o Instagram é só para evangelizar. Sabe o que você vai fazer? Você vai ficar quietinho e orar. Aí do outro lado, a carne está dizendo assim: mas mexeu comigo, mas falou de mim, mas falou do meu ministério. E do outro lado Deus está: o justo não se justifica, porque quando eu libero a palavra, não tem coração duro, não tem quem não quer dar o braço a torcer, porque eu faço acontecer. E quando eu estou falando isso aqui, Deus está dizendo ao meu coração que tem pessoas aqui que têm se chateado, porque tem falado de você, porque tem se levantado contra você, tem criado até calúnia, falando coisas que você não fez. E Deus está dizendo hoje: sabe por que você veio aqui? Para Ele dizer para você que chegou a hora da justiça dEle descer sobre a tua vida. Chegou a hora da justiça de Deus descer sobre este ministério, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas pastor, eu não estou aguentando, está falando coisa que está me ferindo, está falando coisa que eu não fiz. Se fosse só você que passasse por isso, rapidinho nós dava um jeito. Mas não é só você. E Deus está dizendo: a maior e melhor justiça vem do céu para mim e para a tua vida. Deus está dizendo para pessoas aqui, ó, é tempo de calar, é tempo de ficar quietinho, é tempo de deixar Deus agir, é tempo de usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram apenas para evangelizar. Pastora, mas está jogando indireta para mim. Deus está dizendo: deixa jogar, mas você tem que ser diferente, diz o meu Deus. Sabe por quê? A pior coisa do ser humano é ser injusto. Quando ele sofre uma injustiça, é ou não é? A vontade é de ir lá e colocar as mãos e falar: agora eu vou resolver. E aí, se é do tempo de antigamente, que aqui está todo mundo convertido, eu acredito assim, né? Se é do tempo de antigamente, a gente já chega como? Fala na minha cara: vamos resolver o negócio. Aí o que Deus faz? Deus quebra eu, quebra você, e diz assim: deixa que eu vou fazer. Então as pessoas, elas vão se levantar porque algo em você está incomodando ela. Elas
elas não vão se levantar simplesmente por se levantar, que nada. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus prometeu que vai fazer na sua vida, ninguém tem o poder de impedir o que Deus vai fazer. Aí sabe o que acontece? Se eu sair da banda, a banda acabou. Se eu sair da limpeza, a igreja acabou. Se eu sair da cantina, a igreja acabou. Se eu sair do som, a igreja acabou. Se eu sair da segurança, a igreja acabou. Oh, querido, deixa eu dar um recado para você. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus, Aramaná, Canturi, Aramaná, Surianda, Aramaná. Se você não ficar, Deus sempre vai levantar alguém que queira, mas a obra dele não vai parar. Aramaná, Canturi, Aramaná, Surianda, Aramaná. Qual que é o nosso problema? Que nós nos achamos a última bolacha do pacote. Se eu não for para pregar, para revelar, ninguém vai para o culto. Que nada. Deus sempre levanta alguém melhor do que eu e você. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida verdadeira. Entende? Uma vida verdadeira. Mas, pastora, como é ter uma vida verdadeira? Você precisa entender que quem te chamou, que te escolheu foi Deus, e você precisa fazer conforme Ele quer fazer na tua vida, e não conforme você quer que Ele faça. Porque os papéis de hoje inverteram. Eu me coloco e eu faço. Não, você se coloca, quem faz é Deus. Naquele momento, aquela igreja era uma igreja de Filadélfia, uma igreja improvável. Tem pessoas aqui que têm sido aos olhos dos outros improváveis. Tem pessoas que no meio da família têm sido improváveis. Tem pessoas que já não acreditam mais em um relacionamento verdadeiro e saudáveis. Por quê? Porque teve frustrações lá atrás. Mas o que Deus está dizendo é que 2025 chegou a hora de começar a mudar e a quebrar os tabus sobre a minha e sobre a tua vida. O que Deus está dizendo, apenas que nós possamos fazer a obra conforme Ele quer que nós façamos, e as demais coisas Ele cuida da minha e da sua vida. Pastora, mas está difícil, está doendo, a prova, estão falando, estão se levantando. Eu falei para vocês desde o início. No começo, quando a igreja começou, no quintal, o que mais nós ouvíamos? Mas nós não demos ouvido e não ligamos. Por quê? Porque nós sabíamos daquilo que nós queríamos para a nossa vida e o que Deus tinha para nós. E sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Aleluia! Que Ele tem a chave de Davi. Você não entendeu? Quando Deus libera, querido, está liberado. Ah, mas a igreja vai acabar. Vai não! É Jesus que tem a chave do templo. Ah, mas tudo vai desmoronar. Vai nada! É Jesus que está no controle de tudo. Ah, mas vai sentir minha falta. Pode até sentir, mas não vamos morrer, porque a vida continua e Jesus continua no barco, querido. Porque Deus está dizendo para pessoas aqui mais uma vez: a justiça dele vai começar a descer a partir de hoje. Não era nem isso que eu iria falar. Mas enquanto eu estou aqui ministrando, eu vejo o martelo e Deus descendo, dizendo: chegou a hora da justiça descer. Chegou a hora da justiça descer. As pessoas não vão entender o seu posicionamento.
As pessoas não vão entender a sua atitude. Como que no momento de fúria você colocou a paciência, a sabedoria, a calmaria, e você fez não o que você queria, mas o que Deus mandou você fazer. Sabe por quê? Porque não é sobre, aleluia, quem falou de você, não é sobre quem levantou de você, não é sobre quem caluniou você, mas é sobre quem você é em Deus. É sobre quem você é em Deus. E o que Deus está dizendo nesta noite é: se prepara, querida, aleluia. Eu vejo o pedido de perdão. Se prepara, porque eu vejo o pedido do céu descendo neste lugar. E Deus está dizendo assim: ó, eu vou mover de uma forma tão grande, mas tão grande, que tem pessoas aqui que não vão entender o meu agir, o meu trabalhar. Porque enquanto eu falo isso, eu quero dizer para essa moça aqui, levanta sua mão, isso. Eu vejo a justiça de Deus descendo ao seu favor hoje. E você veio aqui hoje dizendo: Senhor, fala comigo. Usa alguém para falar comigo, porque você já não está aguentando mais. A sua alma está aflita, angustiada. E Deus está dizendo assim: filha, eu estou vendo o que está acontecendo. Porque por algum momento você achou que Deus não está vendo. E Deus está dizendo, Ele te trouxe aqui para dizer para ti que chegou a hora da justiça dEle descer sobre a tua vida. Eu vejo Deus te justificando, diz o meu Deus. Jesus amado, a carta que João escreve para a igreja de Filadélfia, quem escreve é santo, é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, querido, é Deus dizendo assim, ó, Ele está contigo o tempo inteiro. O Senhor está dizendo nesta noite que tem pessoas aqui feridas. Tem pessoas que entrou aqui hoje dizendo: Senhor, é só o Senhor para trazer a cura para minha ferida hoje. É só o Senhor, Pai, para poder movimentar o céu e fazer a tua justiça e o teu agir. Eu quero dizer algo para aquela jovem que está encostada ali na parede. Levanta sua mão, querida. Você que está do lado da irmã Maria, cutuca ela, isso, levanta a tua mão. É com você mesmo, minha amada. Eu vejo Deus segurando nas tuas mãos hoje. E Deus está dizendo assim: filha, aleluia, quem está à tua frente sou eu, não é o homem. Deus está dizendo hoje assim, ó, o homem pode até ter te ferido, mas eu vejo Deus descendo e trazendo a cura para suas feridas. Porque Deus está dizendo assim, que teve momentos da tua vida, aleluia, que você pensou em jogar tudo pro alto, desistir de tudo, mas Deus está dizendo nesta noite: fala para minha serva, que tenho eu visto que ela tem passado. Eu seguro hoje na mão dela, porque tenho eu uma obra linda na vida dela. A obra não acabou. Deus está dizendo que Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou sobre a tua vida. Eu disse: Senhor, o que é isso? E Deus disse assim: eu chamei ela para adorar o meu nome. Tem momentos que ela não entende, aleluia, mas é porque eu separei para uma grande obra, diz o meu Deus. As pessoas podem até olhar para você e dizer que você é improvável. Elas podem até olhar para você e dizer que você não vai conseguir. E elas ainda dão até prazo. Já viu isso? Não dou 3 meses, vai desviar. Não dou 1 mês, vai estar bebendo de novo. Não dou 1 mês, vai estar nas drogas daqui a pouco. Não dou tanto tempo, daqui a pouco vai estar lá na balada de novo. Porque o diabo, ele quer colocar isso em mim e em você.
Mas Deus, quando coloca uma marca, a marca da promessa. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Que tem pessoas aqui que tentou até desviar. Teve pessoas aqui que tentou até parar. Teve pessoas aqui que tentou até dar um tempo. Mas daqui a pouco, Deus, o Espírito Santo, foi lá e disse: oh, volta, volta. O teu lugar é na minha presença. Não é o que você quer, mas é o que eu quero. Não é o que o diabo tem para você, mas é o que eu tenho para você. E eu vim aqui hoje para dar um recado para o diabo ouvir. Aleluia. Assim como ele dá prazo para mim e para você, Deus está dizendo que está dando prazo para a história da minha e da tua vida mudar. Deus está dizendo, onde o diabo olhou e disse: é improvável, Deus está dizendo: vai ter casamento, vai ter restauração, vai ter salvação, vai ter filhos, vai ter bonança, vai ter grandes coisas, porque é eu que determino todas as coisas. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastora? Porque a gente acha que tem a chave, pode abrir o que a gente quiser e fechar o que a gente quiser. A gente acha que nós estamos no controle de tudo. Já reparou? É igual uma empresa. Você fica tanto tempo na empresa, aí você é gerente daquela empresa, aí você já começa a comandar o negócio, aí você já começa a comandar o funcionário, você já começa a fazer layout, você já começa a olhar alguns detalhes, quer mudar tudo. Aí daqui a pouco, quando Jesus vem dar uma chacoalhadinha, dizendo: sai um pouquinho daí do seu quadrado, porque você pode ir mais além. E você não consegue enxergar isso, que você consegue mais, porque você está acostumado na mesma situação. E aí quando é para você sair, você já logo grita: ai, Deus me abandonou. E Deus está dizendo que Ele não te abandonou. Pelo contrário, eu vejo Deus subindo pessoas de níveis aqui nesta noite. Pelo contrário, eu vejo Deus segurando na mão de pessoas aqui nesta noite hoje. E Deus está dizendo assim: eu sou aquele, aleluia, que quando eu determino que vou fazer, eu faço e acabou. Débora, continua levantando as tuas mãos, querida, porque eu vejo Deus te justificando. Porque era como se eu visse um levante contra você, e algumas pessoas falando, e Deus está dizendo assim: fala para minha serva, que por esses dias, eu vou descer com uma justiça ao favor dela, e diz a ela, que quem o tocou, meu Deus, vai ter que ver o meu agir sobre a vida dela. Porque Deus está dizendo assim hoje: o diabo olhou e disse: acabou, não tem jeito. Mas Deus está dizendo: se prepara, porque hoje eu começo a reescrever a tua vida de novo. Eu vejo Deus mudando tudo, trocando tudo, levantando tudo. E Deus dizendo: se prepara, porque o testemunho que tu irá contar vai ser grande, diz o meu Deus. Sabe por quê? Meu Deus, olha só. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala: você pode ser improvável para os homens, mas para Deus não. Fala: se prepara, pode contar os dias. Fala: 7 dias. Seja profeta. Fala: 7 dias. 7 dias vai dar até domingo que vem. Fala: 7 dias você vai ver o provável acontecer na tua vida.
Isso é só para quem crê, querido, porque é profético. Porque enquanto eu estou falando aqui, Deus está revelando ao meu coração. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está dizendo, se prepara. E você que crê, levanta a sua mão, porque eu quero continuar sendo profeta. Deus está dizendo, aleluia, a chave, aleluia, de Davi está sobre as mãos dele. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Eu vejo porta de Deus sendo aberta sobre vida de pessoas aqui neste lugar. Eu quero ser profeta de Deus. Eu quero ser ousada na presença de Deus. Eu quero pedir para a Milena levantar a mão. A Bianca continua com a mão levantada. Eu quero pedir para a Renata levantar as mãos. Eu quero pedir para a Mirella levantar as mãos. Pode levantar a mão de vocês, porque enquanto eu peço para vocês levantarem as mãos, eu vejo Deus liberando uma chave do céu na mão de vocês. Eu vejo Deus liberando uma chave do céu na mão de vocês. O homem olhou e disse, não tem jeito. E Deus está dizendo, quem está abrindo sou eu nesta noite, diz o meu Deus. Olha só, Fábio, levanta sua mão. Deus me mostrava duas pessoas, e duas pessoas se levantando contra você, duas pessoas falando de você. Era como se eu visse essas pessoas com muita fúria, com muita raiva de você. E o engraçado, que eu vi essas pessoas cutucando coisas do passado para poder te caluniar, te envergonhar. E sabe o que eu vi ainda? Era como se essas pessoas cutucassem, tirando print de algumas coisas e jogando nas redes sociais para poder acabar com você. Mas Deus disse assim para mim: fala para o meu servo nesta noite que as minhas mãos começam a descer hoje. Diz a ele que por esses dias ele vai ouvir um pedido de socorro. E esse pedido de socorro, Deus está dizendo que é um sinal de quem se levantou contra ti. E Deus está dizendo, é para tu ajudar. Porque Deus está dizendo assim nesta noite, que Ele vai te justificar de uma forma tão violenta, mas de uma forma tão grande, que eu via te pedindo perdão. Deus está dizendo assim, obra de macumba que foi feita há anos, foi renovada contra a tua vida, mas hoje eu desfaço mais uma vez todas elas. Deus está dizendo ao meu coração, aquilo que estava travado, querido, esses dias eu irei destravar e vou mostrar que sou contigo, diz o meu Deus. Repete comigo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Coisa linda, Jesus. Deus é maravilhoso. Se vocês pudessem contemplar o que Deus está me mostrando, levanta sua mão. A filha da Ellen, eu esqueci seu nome, desculpa. Eu sei que você é jovem, uma jovem muito bonita, por sinal, mas eu vejo Deus abrindo uma porta para você. Eu vejo Deus abrindo uma porta maravilhosa para você. E Deus está dizendo assim, não é o homem que vai abrir, eu vou abrir a porta para você. Porque Deus falava ao meu coração, Deus falava assim comigo: filha, eu contemplo o teu coração, eu tenho ouvido as tuas orações lá de trás. E o Senhor está dizendo nesta noite:
Talvez você pode ter sido até alguém improvável, alguém que foi rejeitada e abandonada. Mas Deus está dizendo hoje, aleluia, que Ele vai abrir a porta, vai mudar a tua história e vai mostrar para alguém da tua família que não acredita em você, que Ele vai mudar a tua história, diz o meu Deus. Sabe por quê? Deus gosta de trabalhar no improvável. Deus faz o improvável. Eu quero entregar algo de Deus para aquela moça lá atrás, do lado da Amanda. Amanda, cutuca ela, isso aí. Levanta sua mão, querida. Deus está dizendo assim, diz para ela que não é o fim. Não é o término. Diz a ela, meu Deus, que eu vou começar a movimentar. Eu disse, Senhor, como assim? E o Pai disse ao meu coração, filha, Ramaná, eu vou tocar na tua saúde hoje, vou mostrar que sou contigo. 2, eu vou tocar na tua vida sentimental e vou mostrar que eu continuo contigo. Aleluia. 3, eu entro com libertação dentro da tua casa hoje e vou mostrar que eu continuo contigo, porque Deus está dizendo ao meu coração, aleluia, quem começa a pelejar por vós a partir de hoje não é a força do teu braço, mas é o Pai que está no céu, diz o meu Deus. Ô Suzy, receba um livramento de Deus para dentro da tua casa, no meio da tua família, tá? Eu vejo Deus dando livramento para alguém da tua família hoje, amém? Por esses dias Deus me mostra uma fúria muito grande do diabo, mas Deus está dizendo que Ele joga por terra e dá um grande livramento, mas Ele vai permitir algo acontecer para ver que foi Ele que deu o livramento. Porque quando alguém ora, Deus faz alguma coisa acontecer. E todas as vezes que as pessoas nos olham e dizem que nós somos improváveis, é a hora que Deus faz questão de descer, de mover e de falar, opa, peraí, mais uma vez o Senhor quer falar contigo, querido. Levanta sua mão, isso. Deus falava assim, o improvável eu vou começar a mudar. Eu vejo uma libertação, Renata, de Deus entrando sobre a vida dele. E Deus está dizendo assim ao meu coração, porque tu tens chamado. O teu chamado é de fazer a obra de Deus. E Deus está dizendo assim, que a maldição hereditária, que veio dos antepassados, de avó, de pai, Deus começa a quebrar hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje, porque Deus está dizendo, aleluia, que não era nem para você estar aqui hoje. A cova estava aberta, a sepultura estava aberta, mas a mão dele te tirou daquele lugar, e Deus está dizendo que é a última oportunidade que ele te dá, a oportunidade, aleluia, de fazer tudo novo, tudo diferente, porque Deus está dizendo, se não aproveitar a oportunidade de mudar, eu via Deus permitindo o diabo ceifar tudo. Mas Deus está dizendo, porque eu tenho uma obra, e quando eu tenho um chamado não tem jeito. Denise, levanta a mão, porque Deus me mostra de novo você assinando os papéis. Eu via um mover de Deus tão grande, você sendo aposentada. E Deus dizendo assim, fala para minha filha, só mais um pouquinho.
Sabe qual que é o momento? Que na hora do pouquinho, da bênção, a gente está cansado. A gente está esgotado. Presta atenção. Toda hora que o esgotamento vir, é porque Deus está para fazer coisa grande. E aí o diabo quer aproveitar esse momento para que nós joguemos tudo para o alto. Mas Deus está dizendo que Ele começa a assinar do céu hoje, aleluia, uma vitória aqui na terra ao teu favor. Porque Deus está dizendo que quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. 2025 é o ano da herança. 2025 é o ano que Deus escolheu para poder mudar a tua história e da tua família, diz o meu Deus. Levanta sua mão, querido. Você, esposa da Juliana. Isso. O terremoto vai acontecer. Porque quando Deus me coloca esse louvor, Deus está dizendo assim, ó. Por alguns momentos a situação veio, a dificuldade veio, as lutas vieram. E muitas vezes a luta não é física, emocional, psicológica. Mas Deus está dizendo assim: fala para o meu servo nesta noite, aleluia, que eu tenho algo maior preparado para ele naquele lugar. Eu disse: Senhor, como assim? E Deus está dizendo assim: diz a ele que eu vou tirar ele do estado que ele está e colocar no nível maior. Porque Deus está dizendo assim, ó: tentaram abrir a sepultura, tentaram te matar, tentaram te calar, e Deus está dizendo: mas quando eu libero a palavra, está liberado. Porque Deus me mostrava você, aleluia, direcionando uma equipe. Eu disse: como assim? E Deus disse ao meu coração: eu chamei o meu servo para ser cabeça e não cauda. Deus está dizendo que uma mudança radical, profissional e financeira Ele vai começar a fazer na tua vida, diz o meu Deus. Sabe por quê? Declara comigo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Cutuca aí e fala: entendeu? Ninguém fecha. Cutuca com força, fala: ninguém fecha. Que coisa linda. Sabe por quê, querido? Porque Deus está levando essa igreja no nível espiritual tão grande, tão grande, que ninguém está entendendo nada. O inferno não está entendendo nada. Todo mundo está olhando e está assim dizendo: o que está acontecendo? E Deus está dizendo assim: é porque está chegando o momento de eu elevar, aleluia, a minha igreja ao nível espiritual. Porque a igreja que ora tem intimidade com o céu. A igreja que ora não deixa se abalar por qualquer coisa. A igreja que ora toma de um lado, mas dá o outro também para tomar. A igreja que ora é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. E Deus está dizendo assim, ó: em questão de 3 meses, eu disse quantos meses? Em questão de 3 meses, eu vi a Deus enchendo esta igreja. Eu vi a Deus movendo este ministério. Eu vi a pessoa subindo no altar e contando testemunho de empresários. Eu vi a Deus levantando e movendo pessoas aqui, aleluia, para contar testemunho que ninguém ouviu falar. Porque é Deus dizendo assim, ó: se prepara, porque foi liberado do mês de janeiro para o mês de junho. Seriam 6 meses de luta, de prova, porta fechada. Mas 6 meses estão se passando. De 6 meses em diante, eu vou começar a derramar
algo sobrenatural sobre esta igreja. Eu vou começar a movimentar, eu vou começar a descer com testemunho, eu vou começar a trabalhar, porque o que Deus está dizendo hoje aqui é, aleluia, não importa o que falam de mim e de você, não importa o caráter das pessoas lá fora, mas o que importa é o caráter que nós temos em Deus, diz o meu Deus. Porque pessoas não vão entender, Aleph. Ninguém vai entender nada. E Deus está dizendo, é bom que não entenda mesmo, porque nós estamos aqui para confundir o inimigo. Porque enquanto o inimigo olha e diz, eu já ganhei, Jesus vem falar, eu vou mostrar agora quem ganhou, Satanás. Meu Deus. Se coloca de pé um minuto. Olha só, ninguém vai entender. Fala comigo, ninguém vai entender. Porque eu vou subir, fala, no altar e vou contar. Micaela, levanta sua mão. Deus está dizendo assim, ó, pastora Ana. Deus está dizendo assim: se voltar para trás, agora vai ser diferente. Porque Deus falou que o diabo está numa fúria muito grande contra a sua vida. E a luta que você passa, você acha que ninguém te entende. A luta é espiritual. E espiritual a gente só vai combater espiritualmente, lutando. E Deus está dizendo que era como se eu visse o diabo lutando tanto, ao ponto de você desanimar e querer parar. E Deus está dizendo assim, ó, se parar, Satanás vai abraçar com todas as forças. Sabe por quê, Micaela? Deus mostrava para mim que o diabo quer ver você infeliz no seu casamento. O diabo quer ver você triste sobre uma depressão. O diabo quer ver você angustiada, caída. E Deus está dizendo hoje que Ele te chamou para ser a diferença no meio da tua família. Deus está dizendo hoje, através da tua vida, eu vi a Deus destravando o casamento de muitas pessoas no meio da tua família. Porque Deus está dizendo hoje, fala para Micaela que eu tenho renovo, eu tenho resposta do céu para a vida dela. Mas diz a ela, aleluia, que ficar se vitimizando não vai resolver o negócio. Ela precisa se levantar com autoridade. Olha o que Deus está me revelando. Porque tem momentos que parece que o teu esposo que se converteu agora é mais crente que você. E Deus está dizendo assim nesta noite, diz a ela, que é tempo de se levantar. Porque Deus está dizendo assim, eu tenho grandes boas notícias para derramar. Eu via vocês casando, eu via Deus movendo, mas Deus está dizendo que é tempo de você se levantar em propósitos, em oração. Sabe por quê? Nós queremos mudar, mas não queremos ter atitude de mudança. Eu preciso terminar.